A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos analisar aqui o áudio não sei se dá para chamar de pregação isso, né? Do Adalberto Marques Chagas, ou é o contrário, Chagas Marques Chagas, ou Chagas Marques. Ele é o ancião mais velho ali do setor de Diadema e São Bernardo do Campo. Ele é o responsável ali, é o ancião que vai para a África, que dizem que vai evangelizar. Mas como você vai ver agora, a gente vai colocar o áudio para poder analisar. Esse áudio foi de um batismo realizado hoje, dia 25 de dezembro de 2023. Foi hoje de manhã, às 9 horas da manhã, ali na Central de Ribeirão Pires. Foi na Central de Ribeirão Pires, ali no setor dele mesmo, ali onde, né? Ali para trás ali de São Bernardo do Campo, ok? E a pregação que nós vamos ver aqui é uma pregação muito comum para quem conhece o Adalberto, e eu que era de São Bernardo do Campo, via ele pregando toda quinta-feira na Central de São Bernardo, e é exatamente isso que você vai ouvir aqui. Não existe evangelho, ele lê a Bíblia e faz um discurso, né? O discurso dele tem palavras torpes, chamando algumas pessoas de bobo, assim, nos relatos que ele conta, né? Ele conta muita aventura dele, passeios, viagens, e que falou isso, que falou aquilo, e que adivinhou aquilo na vida da pessoa, mas não existe nada de evangelho nele. Não fala de Jesus Cristo, não fala da conversão, não fala da submissão à palavra, simplesmente é um discurso onde, quando aparece alguém que não seja ele, é a própria CCB. É a própria congregação. Quando ele não diz que sou eu que fiz, que falei e orei e profetizei e aconteceu isso comigo, quando ele não está pregando assim, ele está dizendo que a congregação é algo muito grande, muito superior. E nessa pregação de hoje, você vai ver coisas aberrantes que na verdade são normais, tanto para ele pregando como no meio CCBano, outras pessoas que fazem exatamente isso, né? Inclusive ele fala, alguém entrou aqui dizendo que não é a última vez que entra aqui, que pisa aqui, tá bom, mas você vai para onde? Se você achar algum lugar melhor, me avisa, né? Fala com aquele modo de deboche, né? Achando que a congregação Cristã do Brasil é a eleita, a igreja santa, a igreja perfumada, a igreja, né, perfeita que tem aqui na Terra. E, na verdade, não passa de puro engodo. Então, você vai ver algumas coisas aqui que eu separei, tá? O áudio é grande, tá? Porque o Adalberto, quem conhece o Adalberto Marques, como eu conheço, como eu já preguei muita pregação, ele fala demais, fala muito, não para de falar. Inclusive, tem um vídeo daqui, onde ele teve no Brás para apresentar ali uns africanos, e o próprio Marsola, na hora que eles estão na tribuna ali ainda, fala com ele menos, Adalberto. O Adalberto fala demais, ele fala muito. E se falasse demais, mas falasse coisa bíblica, falasse de Jesus, falasse de evangelho, jóia. Mas é só contas de um paroleiro, né, que fica exaltando-se a si mesmo, ou então a própria denominação que ele frequenta. Jesus Cristo é um mero personagem da Bíblia para ele. Então, nessa pregação, ele fala e ênfase, e é um batismo, gente, um batismo, tá? E ele diz nesse batismo que aqui é a graça. E também tem aquela profetada, como hoje é 25 de dezembro, você já sabe, já está na época de começar a pregar, antes que findar o ano, antes do dia 31, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou então já começa a animar o CCBano para o ano que vem, para ele não ficar desanimado e achar que, né, não vai cumprir. Não, ainda 2024 vai ser um ano de bênção, de vitória. E também, junto disso, ele também roga praga, né, contando as peripécias dele, né? Pessoa que estava com um carro abençoado só porque não deu carona para ele rogou praga na pessoa. E também tem adivinhações, que você vai ver ele contando aí os casos dele, das adivinhações em batismo, que ele fala tudo o que está passando na vida daquela pessoa, e a pessoa então se batiza. Ela se batizou por quê? Porque ela creu no Adalberto Marques, não em Jesus Cristo. Não foi crença na palavra, não foi fé em Deus ou em Jesus Cristo. Foi, esse homem adivinhou minha vida, então eu vou batizar aqui, só pode ser aqui. Ou seja, uma ação, né, que até o diabo faz, para muita gente serve de regra ou de parâmetro para poder se batizar.
O parâmetro real que seria, você creu de fato que Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou triunfando em glória, te dando um sinal de que ele voltará para te buscar. Você crê nisso? Não, não é nessas coisas que eles creem. Eles creem, e aí o Adalberto emenda, né? Sempre dizendo que Deus vai te dar coisa, Deus vai fazer coisa na sua vida, e aí acaba incentivando o coitado. Eu tenho que me batizar então, eu vou me batizar e vou aguardar, porque vai acontecer essas coisas que ele está me prometendo. Deus vai fazer, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai me honrar, até os que são da minha família vai ver a minha vitória. E aí, ele menciona também Salmos 24 como um bom CCBano, não sabe o que quer dizer o texto, só para usar a parte que fala a terra e toda a sua plenitude é minha, né? E eu vou explicar isso depois para você entender. Deixa chegar nessa parte para eu poder explicar para você o absurdo como eles usam pedaços de texto para poder dar vazão às suas profetadas. E aí ele comenta que esteve nos Estados Unidos e lá ele deixou uma profetada, como sempre, todo brasileiro, imigrante, que está nos Estados Unidos, você vai ver sempre a profetada de Deus vai te dar o green card. Não fala exatamente assim, mas fala Deus vai te dar a vitória, Deus vai selar, Deus vai assinar o documento, é sempre o green card. E aí o rapaz telefona para ele, dá glória aí, porque Deus preparou aqui o green card, né? E outras profecias mais, e em meio dessas aí também ele fala, não preciso falar de Cristo para você, para que eu vou falar de Cristo? Está no papel, você vê ele no papel, né? Ou seja, um desprezo quando se pensa em falar em Jesus Cristo. Esse é um ancião típico CCBano, que aponta sempre para triunfalismo, vitória humana, bênçãos, Deus fulminando os seus inimigos, te enchendo de soberba e de orgulho, e você acha que está servindo a Deus. O diabo enchendo o seu coração desses sentimentos perversos, e você acha que você está na graça. Vamos ouvir então o áudio aqui do Adalberto Marques, tá? Só para lembrar, esse batismo foi hoje, recente isso aqui, tá? No dia 25 de dezembro de 2023, aconteceu às 9 horas da manhã na central de Ribeirão Pires. Vamos ouvir ele falando aqui. Isso aqui é um discurso, não dá nem para chamar isso de pregação. Vamos ouvir. O Jair está ali, ó. Nós estávamos aí faz uns 40 anos e nós estávamos atendendo um batismo. Eu não estou falando nós estávamos, porque até o ancião de lá falou, Roberto, teu cooperador está aí, põe ele na presidência, certo? Então, irmão, e nós estávamos atendendo aquele batismo, daqui a pouco o senhor falou assim, a igreja grande, né? Estava lotada. O senhor falou assim, esta é a graça. Não tinha mais ninguém para batizar. Estava assim, né? E o senhor falou, esta é a graça. E se tiver até alguém aqui no nosso meio que tem algum probleminha na mente, o senhor te diz, hoje eu limpo a tua mente. Então você te dá um minuto para você entender que esta é a graça de nosso Senhor. O senhor começou a falar, né? Quase 40, 30 e poucos anos, quase 40 anos. E o Jair estava na presidência, o senhor falou assim, esta é a graça. Vamos ficar em comunhão. Quando o senhor falou assim, né? Deus toma aqui bonito, é a comunhão, né? Irmão, jamais estaria gostoso aqui se você não estivesse aqui nessa comunhão. Todos nós, aleluia, nessa comunhão, esse dom gostoso que Deus te deu. E aonde você está, a glória do Senhor manifesta. Então, irmãos, e o senhor já estava na presidência, de repente lá na galeria desceu uma senhora, e que viu, porque uma roupa assim, e tal, e ela veio assim. E ela veio e veio, o diabo que estava ajudando, ele me deu só uma igreja, eu falei assim, ô Roberto, é a minha filha, né? Ela não é boa. Glória a Deus. Ela não é boa. Irmão, ela não sabe o que faz. Ela falou, eu vou morrer, você desceu. Filha, aonde você vai? Ela falou assim, Deus está me chamando. Aí é que Deus tomou a igreja, Deus tomou ela, ele abraçou ela, aleluia, ela veio, batizou e foi dando glória a Deus, aleluia. É Deus, irmão, esse não é o povo que vive iludido, não. Esse é o povo que cada dia que passa, aleluia, levanta a prova, levanta o que for, aleluia. Mais pertinho do Senhor nós sentimos que estamos e que a glória do Senhor manifesta.
manifesta em nós. E o Senhor se faz presente, irmão, aonde estiver, irmão, 2 ou 3, diz a palavra, reunido em meu nome, ali estarei no meio dele. E o Senhor já tem nessa manhã. Aproveite, irmão, ainda a tua comunhão, fala com ele. O Senhor vai dar uma passadinha lá pela tua casa. O Senhor vai dar uma passadinha lá na tua firma. O Senhor entra com você esse ano com poder e com glória. E calma que ainda não é meia-noite no dia 31 de dezembro de 2023. Aleluia! Ainda tem glória, ainda tem inspiração. O Senhor ainda quer virar muita muita coisa, o Senhor quer transformar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar aqui. Bom, tá aqui. Primeiro ponto, tá? Eu separei 11 partes, tá, pessoal? Então peço que você tenha um pouquinho de paciência aí para a gente poder fazer os nossos comentários. Bom, aqui ele deixou bem claro que ele estava dizendo num outro batismo que aqui é a graça, aqui é a graça, aqui é a graça. E foi falando disso até que alguma velhinha lá, sei lá, alguém levantou, falou, onde você vai? Deus está me chamando. Se você observa que as pessoas se batizam na CCB, não é porque elas ouviram Jesus, ouviram falar de Cristo, ou da morte de Jesus para nos salvar e nos perdoar, mas eles vão atrás de evidências, de experiências miraculosas ou espirituais. E eles se batizam por ouvir um homem dizer, essa é a graça, essa é a graça, essa é a graça. E aqui ele aproveitou, emendando aqui também, né, que Deus vai dar uma passadinha na sua casa, na sua firma. Observa, sempre prometendo que Deus vai fazer algo de bênção na sua vida, bênção material. E aí, emenda, como todo final de ano, também complementou dizendo, Deus vai fazer uma obra, alguns ainda esse ano, antes do dia 31. Antes do dia 31 vai fazer. É o coitado que tá lá na igreja esperando a profetada cumprir, ele já está indo pro 10º ano, pro 20º ano, pro 30º ano que não cumpre, porque e ele continua lá porque sempre vem esses falsos profetas dizendo calma aí que Deus vai fazer, calma aí que Deus vai fazer, e essas pessoas vão deixando a vida passar e ir embora. Rapaz, isso é uma coisa que não tem volta, né? A pessoa perdeu o seu tempo dentro de uma seita, é coisa de ficar indignado. E você tá vendo aí, tá? Aliás, para falar aqui para vocês, gente, a gente vai ouvir esse senhor fazendo esse discurso para você ver como isso não passa de um mero discurso. Vocês não têm ideia que ele sequer menciona, você não vai ver ele falando da passagem que ele leu na Bíblia. Certo? Eu faço um desafio aqui para vocês, antes de terminar esse vídeo, que você tenta dizer para mim, porque ele vai falar por 40 minutos, gente. 40 minutos. E eu te desafio a você saber o que foi que ele leu. Qual foi o lugar da Bíblia que ele abriu para ler. Para você ver que não passa de um discurso, a leitura bíblica é apenas um rito litúrgico que ele faz porque tem que fazer, mas não tem nenhuma obrigação com o texto que ele leu. Ele vai ficar nesse discurso, e eu quando estava ouvindo, falei, meu Deus, aonde foi que esse homem leu isso? E aí eu tive que perguntar, né, para a pessoa que esteve lá no batismo, porque se essa pessoa não fala, eu não ia saber. Tá? Então eu desafio vocês a colocar embaixo aí, seja honesto, antes de acabar o vídeo, que se eu lembrar eu vou falar no final, tá? Eu vou falar no final. Você coloca aqui, vamos fazer um teste se você vai saber qual é a passagem bíblica que ele leu para fazer esse discurso que ele está fazendo aí. Agora a gente vai entrar em outra parte aqui, que é onde ele fala que alguém falou que é a última vez que você entra aqui dentro. Ah, é a última vez? E aí? Você vai para onde? A soberba, rapaz. Esses homens são soberbos. Eles acham que é na cabeça deles que a congregação, primeiro, é a melhor igreja que existe. A congregação está lutando para ser reconhecida como igreja cristã. Agora, né, que está tudo vindo à tona. Quanto menos ser a melhor igreja. Vocês não têm ideia de como isso está tão distante da congregação cristã do Brasil.
A prova disso, meu querido, você que está me ouvindo, é a própria pregação que você está ouvindo agora. Isso não é uma pregação de uma igreja cristã. Uma igreja cristã não abandona Jesus do jeito que ele está dentro dessa igreja. Você pode ficar nervoso comigo, você pode achar ruim, você só não vai conseguir provar que eu estou errado ou que eu estou mentindo. Vamos ouvir aqui a sequência, segue aí. Irmão Salomão, com toda a sabedoria, com todo entendimento, toda a luz, ele dizia: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E pergunta o Senhor. Ó, para ser honesto aqui com vocês, né? Coisa que eu sempre sou, né? Óbvio. Ele acabou de falar que há um tempo determinado para todas as coisas por Deus. Foi a única coisa que eu ouvi. E aí eu deduzi, isso aí deve ser Eclesiastes 3, eu acho, que ele leu. O camarada leu Eclesiastes 3 e abandonou o texto. E ele só menciona isso porque isso está fresco na memória, ele acabou de ler, e é a parte dessa leitura que mais marca, que é há um tempo determinado por Deus, por todas as coisas. Simplesmente isso, gente. Não tá nem aí com o evangelho, com pregar a escritura, Bíblia, nada. As pessoas que se batizam num batismo como esse aqui do Adalberto Marques são incrédulos e fanáticos de uma igreja, e se essas pessoas não forem encontradas e não se arrependerem e realmente procurar uma igreja bíblica, eu chuto, pela análise que eu faço aqui, pelo que eu já conheço, a maioria desse povo serão condenados ao inferno. Somente porque não creu em Jesus, não conheceu o evangelho. Vamos ouvir ele falar aqui agora. Eu posso começar a determinar todos os tempos da tua vida? Tempo a tempo. Presta atenção. Se vamos contar de 0 a 1000, não pode ser de 0 a 900, 10, 0 a 800, não. Vai 1, 2, 3, 4. E o tempo de Deus é certinho, irmão. Às vezes nós ou queremos entender, ou queremos atrapalhar, ou queremos passar o tempo de Deus. Deixa nessa escadaria, deixa o Senhor te subir de degrau em degrau. Eu sei como te levar, eu sei como te livrar. Eu falo contigo. Posso continuar falando contigo. Teve alguém que disse assim: acho que hoje eu vou a última vez e nunca mais eu entro numa congregação. Para onde você vai? Você descobriu algum lugar melhor do que aqui? Se você descobriu, fala para nós, hein? Nós vamos correndo atrás de você, mas não vai cheio de lugar. Ok. Sente mais paz do que está sentindo aqui, mais alegria, aleluia, oh igreja, em nome do Senhor Jesus, aproveita a visitação do Senhor, hoje é tempo de dar glória, aleluia, hoje o Senhor marcou, a tua alma está feliz, se você pudesse ver a tua alma como está agora, aleluia, ela quer cantar, ela quer pular, ela quer saltar. Quem é você? Quem é você? Falar o quê, né, gente? Eles falam ainda com ar de desdém, cara, no alto da soberba e do orgulho. Pra onde você vai? Você acha que vai achar algum lugar melhor que aqui? Os caras, CCB, rapaz, olha, tá afundada nessa. Essa pregação é uma vergonha para o evangelho. Eu tenho dó, porque é um homem que está na tribuna aí há 40 anos, 40 e tantos anos. Olha quantos anos ludibriando e pregando essas falsidades para o povo. Desde quando eu estava na região de São Bernardo, eu não gostava desse tipo de pregação. Eu sentia incomodado, um homem não fala de Jesus, fica falando dele mesmo, e fica contando essas profetadas, essas historinhas, né? E aí esse orgulho, essa soberba aqui, né? Vamos seguir aqui. Agora, ele vai contar o testemunho de uma irmã que andava parecendo como se fosse uma piriguete. Ele não fala piriguete, mas ele relata os trajes da moça e você entende que é uma piriguete.
E aí ela tá no batismo, aí ela se batiza. Aí no dia seguinte, quando ela vai pro trabalho, é assim, no dia seguinte ela já, como ela batizou, na consciência dela, ela já colocou o kit CCB, que é sainha, sapatinho moleca, blusinha de manguinha até aqui, né? E ela foi trabalhar, e lá o povo então ficou admirado com ela, falou, meu Deus, rapaz, Jesus te chamou mesmo, por quê? Por causa da aparência do kit CCB. Por CCB, assim, você é servo de Deus ou não é servo de Deus, e um dos aspectos para ele saber disso é o traje que você está vestindo, como se fosse um uniforme da empresa. Cara, eles não conseguem falar de Jesus, eles não conseguem fazer uma abordagem verdadeiramente evangélica, falando de evangelho. E aqui, quando ele faz esse testemunho, ele está reforçando os usos e costumes da igreja, porque isso para ele é santificação. A santificação está no tipo de traje que você veste de roupa, que é um absurdo, que isso não é bíblico, isso é um problema grave nas seitas, em todas as seitas, né? Eles vivem por aparência, certo? Não é a conversão, não é a regeneração. Você se afastar do pecado, isso é santificação. Fica ouvindo o testemunho. Quem era? Que você tem a raiva de você mesmo? Você tem vergonha de você ser o que era? O que é? Como anda? Com quem anda? Né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Mas hoje tem uma proposta para você, viu? O Senhor te diz, eu posso tomar conta dos tempos da tua vida. Posso. E hoje em diante, quem te viu e quem te vê, quem te conheceu, aleluia, e quem te vê daqui para frente, vai dizer, mas o que aconteceu? Mudou. Um dia eu fui congregar em Diadema, e estava uma moça lá e ela testemunhou. Era uma quarta-feira. E no domingo ela tinha ido no braço, houve batismo, o Senhor chamou ela nessa graça. E ela levantou na quarta-feira e falou, eu preciso dizer para os irmãos, olha irmão, o que aconteceu comigo. Irmãos, eu trabalho ainda na firma. Então eu ia trabalhar, irmão, ia sempre de short, assim. Ela falou, não tem que falar, né? Frente única. E essas coisas assim, faz tempo, né? E ela falou assim, eu ia toda vontade, principalmente em calor, tinha uma boca que ninguém gostava até de ficar perto de mim, tinha vergonha. Então eu batizei no domingo, na segunda cheguei na firma, já estava numa sala, uma blusa comportada, já tinha falado. Alguém chegou para ele e falou assim, ei, você agora ficou irmã? Ela falou assim, irmã? Agora deve me chamar. Ela falou assim, olha, aí começou a falar, sabe quem ficou crente? Fulano, não acredito. Tem que acreditar. Do jeito que ela mudou. Você tem que acreditar. Falou a mim, irmã. Aí daqui a pouco ela falou, chegou o chefe. Aí chegou o chefe, todos ali já foi por conta com o chefe. Vocês sabem quem é a irmã? Fulano. Eu não acredito. Aquilo ali, não. Agora eu sei que Deus tem misericórdia. Aquilo ali é doutor. E o chefe falou para ela. Irmão. Aí falou, vou tirar uma casquinha com ela. Aí chegou lá na máquina dela. Chegou lá e falou assim, ei, agora falaram que você é irmã? Ela falou, não. E agora você ficou, Jesus te chamou? Falou assim, não. Você ficou crente? Falou assim, quem falou para você? Eu? Ele falou assim, então você aceitou Jesus? Ela falou assim, não. Você sabia como eu era? Ela falou, sim. Era voltando, mas na simplicidade. Eu estava atendendo o culto. Aí ela falou assim, não fui eu que aceitei Jesus. Foi Jesus que me aceitou. É verdade. Eu digo para ela assim, já deu você mesmo, você é verdade. Eu falei, então, irmão, aí até pediu desculpa para mim, eu ia até brincar com você. Eles falam muito essas coisas que é para cutucar as outras igrejas, de falar, não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Eles usam esses jargãozinho como forma de dar cutucada nas pessoas das outras igrejas, mas o próprio hinos da CB tem hino lá que fala, aceita Cristo, aceita desde que aceitei Jesus, né? E outras passagens mais, ou seja, são totalmente incoerentes, tá? Olha a resposta que a moça vai dar, por quê? Porque ela já estava sendo doutrinada.
a pessoa ela vai sendo doutrinada, elas não se convertem a Jesus Cristo, elas vão sendo, a lavagem cerebral vai sendo feita, e nesse momento ela vai sendo doutrinada a falar de um jeito, a andar de um jeito, a se vestir de um jeito e a responder de uma maneira. Então, as respostas que geralmente os CCBanos dão, que são as respostas prontas que eles aprendem lá, são essas respostas chula, né, que eles dão para as pessoas, que qualquer um com a consciência pesada, aliás, de peso que eu falo de gravidade, né, de consciência grave, né, com peso, que tenha conhecimento do que é evangelho, ele vai olhar isso e vai falar, que é isso que o cara tá falando, fazendo desdém com a palavra aceitar Jesus, né, tem lá nos hinos da CCB, é brincadeira. Então a moça foi reconhecida como uma irmã por causa do kit CCB, não foi por conta que observaram que ela deixou de mentir, de enganar, de fazer alguma coisa errada, não. É a vestimenta. E é desse jeito que o CCB também acredita. Basta estar com o kit CCB, congregando todos os dias, você está salvo. E é aí onde muitos vão quebrar a cara. Né? Segue aqui. Agora você vai ver aqui a adivinhação. Ele vai contar outro caso dele, sempre ele, né? O caso dele, né? Que ele vai adivinhar a vida de um detento que está lá. Né? Entrou alguém lá e o espírito de adivinho pega ele adivinha a vida da pessoa. E a pessoa fica maravilhada e ela se batiza. Aí você pergunta, filho, você se batizou por quê? Se ele for sincero, ele vai falar nada. Se ele for sério, ele vai falar, que o homem falou minha vida lá, então eu vou batizar, né? Tá falando minha vida porque tem um espírito aqui. Esse homem só pode estar com o espírito. Irmão, cuidado. Atos, capítulo 16, versículo 16. Tinha uma moça que também verdadeiramente adivinhava a vida das pessoas. Não era brincadeira, ela adivinhava a ponto de dar lucro às pessoas. Na congregação, esse espírito está abarrotado praticamente em quase todas as tribunas de todas as congregações do mundo afora. E é isso que você vai ver agora aqui, o Adalberto Marques fazendo adivinhação. Ouça aí. Mas olha, do jeito que você era, foi Jesus que te aceitou mesmo. Então, e é verdade, bem-aventurado aquele que está aqui, e até a tua família vai dizer, o quê? O quê? Não, agora eu sei que Deus existe mesmo. Agora eu sei que Deus tem piedade mesmo. Né? Bem-aventurado aquele que aqui é já tem mão. Não sei por quê. Agora que vai entrar a parte da adivinhação. Que aquela parte ainda tinha um restinho, né? Que estava correndo. Agora vamos ver aqui. Em 81, eu vim aqui, eu fui resolver um problema em Franca. Eu e minha esposa, falei, vamos para as crianças, né? Fui lá resolver um problema, uma empresa, irmão. E aí, eu falei, acabou o curso da Piraporinha, eu falei, vamos, cheguei em casa, tomei um cafezinho, falei, vamos lá, amanhã cedinho eu estou na empresa, era uma sexta-feira, sábado, eu falei, estou cedinho na empresa, resolvo o problema e a gente vem embora. Não com a criança para dar uma passeada aí, né? Dorme no carro, né? O legadinho. Aí saí. Quando eu estou na volta, eu vi, peguei a lista, ele tem Campinas, saiu da lista de batismo, nossa, a lista era pequena, e estava lá, Campinas, batismo. Aí eu peguei e falei, olha, que almoçado lá em Franca, via eu falei, vamos parar aqui, o batismo aí hoje, vamos parar de ouvir aí em Campinas, sentar agora aí para pensar uma outra, e aí, falei, vamos parar aí. Daqui a pouco estava lá com Isaías, lá, dizia o nome, já o senhor foi o irmão, Gomer, não é Gomes, Gomes, português. Falou, Dalberto, foi Deus que mandou você aqui. Por que Deus mandou? Eu menino aí da política de Franca. Ele falou assim, não, eu estava aqui com Isaías e falei, hoje eu mandei o Mateus. Ele falou, também não, Deus vai mandar alguém. Foi você, né? Mas não, vai mandar aqui, rapaz, eu não estou nem preparado nada, eu vim aqui para assistir o Mateus com você. Aí ele pegou e falou assim, não, Deus mandou. E tem roupa aí, ó. Tem o teu tamanho para tudo. Aí eu peguei, falei, botar, atendi o Mateus, chamou você que 17. Aí, irmãos, e o senhor deu lá na palavra assim, tem um aqui, quem tem que conhecer, quem te vê agora. E outra coisa, você saiu ontem, sexta-feira, porque você pagou a pena e você matou o outro. E você está aí dizendo, será que para mim tem perdão? Ó, ele tá falando o que aconteceu na vida de alguém que tá lá assistindo. Adivinhação. Você acha que o Espírito Santo, para convencer alguém a se batizar, ele vai ficar adivinhando a vida da pessoa para mostrar o que para a pessoa? Ah, eu sou Deus. Olha como eu conheço a sua vida.
Você acha que Deus está preocupado em querer mostrar para você o quanto que ele é poderoso e que ele enxerga a sua vida, para ficar dizendo, você fez isso, você fez aquilo outro, você está aqui dentro hoje, aí a pessoa fica, oh meu Deus, então é Deus mesmo, ele é vivo, é poderoso, eu vou então me batizar. Querido, isso é diabólico. Deus vai falar do Filho. A mensagem para a salvação é Jesus. Ponto final. Se você creu, você terá a vida eterna. Deus não está preocupado em te mostrar que ele é Deus. Se Deus quisesse mostrar para todas as pessoas que ele é Deus, ele dá agora um sinal no alto aí no céu para todo mundo ver. Esse negócio de querer mostrar com poder, com adivinhação, isso é maligno. Pode ter certeza disso. Porque tudo aquilo que anula ou diminui o evangelho não vem de Deus, mas está combatendo contra o evangelho de Deus. Vamos ouvir aqui, ó. Agora, vocês estão vendo, eu vou voltar só um segundinho aqui, ó, 5 segundinhos, para vocês verem ele falando em adivinhação. Aí, irmãos, e o Senhor deu a palavra assim, tem um aqui que tem que conhecer, quem te vê agora. E outra coisa, você saiu ontem, sexta-feira, porque você pagou a pena e você matou o homem. E você está aí dizendo, será que para mim tem perdão? Eu tenho a vida, eu tenho essa vida diante de Deus. E o Senhor disse, não interessa qual seja o teu pecado, não interessa da onde você vem, e nem interessa para onde você vai. Hoje te diz o Senhor, tudo aquilo que era maligno, que o diabo te fez um instrumento na mão dele, vai ficar no tanque. De alto, não sei se estava na igreja, mas era alto assim, vai ficar tudo aqui sepultado. Quando acabou batendo, sepultado, tanta coisa, né? Graças a Deus, irmão. Então, quando acabou batendo, eu saí assim, e o irmãozinho, tudo aberto, não, eu me esposo assim, mas tudo aberto, olha pro meu irmão, viu? Olha, o que foi? O que aconteceu? Fala lá, irmão, ele ontem saiu da cadeia, pagou, ele matou um rapaz, mas pagou, e hoje Deus falou com ele e ele desceu na água. É Deus é que sabe. Irmão, olha, uma palavra gostosa, fácil de entender. Muitos estão dizendo, mas eu já falava. Pausa. Agora é aquelas frases aquelas partes de pregação onde Deus fala que vai fazer vingança, que Deus vai te colocar acima das pessoas, que Deus vai envergonhar as pessoas. São pregações, quando é assim, é atrelada à vitória, a triunfalismo, e pior, ele está falando isso dentro de um batismo. Muitos ali vão se batizar para fazer uma troca. Eu batismo, eu vou me batizar e eu então vou ficar aguardando Deus levantar minha cabeça, né? Às vezes tem alguma coisa que aconteceu na vida, e aí eles vão ficar aguardando ali Deus levantar a cabeça, dar vitória, sair triunfante de tudo isso, né? Vai ficar aguardando isso, tá? Promessas enganosas para fazer com que as pessoas se batizem. E aí, para a congregação,